Bom dia, queridos. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos nesta escola dominical sendo transmitida para o seu lar. Espero que a semana que vem possamos estar na igreja. E eu já quero dizer para você, você pode estar em ambos os cultos, às 9 horas da manhã e às 18 horas da tarde, desde que o número não passe de 50 pessoas. Mas pela quantidade que já recebi de pessoas, acredito que as pessoas podem estar nos dois, de manhã e também às 18 horas. Vamos começar a nossa escola com uma oração. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por estarmos na Tua casa, neste momento, uma casa espiritual, onde cada um se conecta contigo, se conecta com essa escola dominical, com a palavra do Senhor e também com esta maravilhosa graça do Senhor que é distribuída entre todos nós, em todo momento e especialmente agora. Glorifica o Seu santo nome na vida de todos, Pai. Nos dê mais e mais do Senhor. Santifica a nossa vida, Senhor, e nos dê a Sua direção, nos dê, Senhor Deus, a possibilidade de Te adorarmos realmente, em espírito e em verdade. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor lá no Salmo de número 95. Preste atenção nessa leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é um Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como foi em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Preste atenção nesse salmo, queridos. Diz: não endureçais o vosso coração. Não endureça o coração. Se hoje você ouvir a voz de Deus, porque durante 40 anos Deus foi desgostoso para com a nação de Israel, porque havia se desviado do caminho de Deus. Portanto, ouça a palavra de Deus, louve a Deus, como diz aqui no início: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vamos neste momento louvarmos ao nosso Deus. Vamos celebrar com júbilo ao Senhor. Nós que somos os moradores dessa terra, nós devemos louvar e adorar a esse Deus. Só Ele é único e merece. Amém? Amém. Então vamos louvá-lo com alegria no nosso coração. Com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia.
nosso Deus merece essa adoração e com alegria. Por que você veio aqui nessa noite? Faça essa pergunta. Você tenha vindo realmente para adorá-lo, para exaltá-lo, porque Ele é a luz do mundo. Nós vivemos num mundo tão difícil, onde muitos lugares é cheio de trevas, né? Nós passamos por tantos lugares obscuros, mas nós devemos ser a luz e nos espelharmos na luz do mundo, que é Jesus. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Cante, igreja. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. E para que você veio? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. A igreja pode ser. Queridos, nós agora vamos continuar o estudo da palavra de Deus que nós temos feito, especialmente sobre a intimidade do casal.
a intimidade não só do casal, mas da família em si. E aqui envolve tanto marido e mulher, como filhos e pais. Nós vimos na semana passada que a falta de conexão espiritual está matando os casamentos, impedindo que os casais encontrem realmente a verdadeira intimidade. Nós vamos fazer uma oração agora e trabalharmos mais esse tema de intimidade espiritual na família. Vamos orar. Pai, nós rogamos mais uma vez a bênção do Senhor sobre todos nós. Queremos que o Senhor glorifique o seu santo nome, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos faça, Senhor Deus, realmente vasos nas mãos do nosso grande oleiro, Pai. Glorifique o seu santo nome e nos abençoe, portanto, em nome de Jesus. Amém. A falta dessa conexão espiritual está matando a família. E por isso nós estamos trabalhando esse tema no dia de hoje. Nós vimos na semana passada que os níveis da comunhão do casal, quando Deus nos diz tornar uma só carne, ela envolve fisicamente os afetos, os nossos cuidados uns com os outros, que envolva relacionamento de toque, mas também envolve também o lado emocional. Esse é outro nível de comunhão que nós vimos, as nossas emoções, a necessidade de compartilharmos as nossas dores, as nossas alegrias um com o outro. E vimos também a comunhão espiritual, a qual é a base da comunhão física e da comunhão emocional. E muitas pessoas estão tendo, em primeiro lugar, a física, a emocional mais ou menos, e a espiritual às vezes quase nada. E na realidade, quando nós temos a espiritual fortalece a parte emocional e a parte física do casal. E nós vimos também como a intimidade espiritual leva a um poder de comunhão. E esse poder de comunhão, através da intimidade espiritual, vai nos fazer aplicar os princípios da palavra de Deus nas nossas vidas, na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos. E esse poder de crescimento que nos traz também nos leva ao crescimento espiritual, a um aproximar-se de Deus, a uma comunhão maior com Deus. E por último, nós vimos também que essa intimidade espiritual nos leva a vencer as tentações, que são em 3 níveis: a física, a emocional e a espiritual. E terminamos vendo que o temor do Senhor é a base de tudo isso, da verdadeira comunhão com Deus. E hoje nós queremos entrar dentro de uma parte de ação. Ação espiritual do casal. Qual é a ação que nós devemos ter espiritualmente? E aí eu gostaria de começar falando da ação de ser honesto um com o outro. Provérbios 21, versículo 8 diz: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Veja, ele está ligando de um lado honestidade e do outro lado os erros. E ele diz que aquele que é carregado de culpa vai para um caminho que é tortuoso. Ou seja, aquele que erra, aquele que é cheio de culpa, ele não vai ter o seu caminho, um caminho abençoado. E aí ele coloca do outro lado o caminho reto. E o caminho reto está ligado com um proceder honesto.
E como é que é a ação, por exemplo, de um homem honesto? A ação de um homem honesto é aquele homem que, por exemplo, no trabalho, ele é honesto com os princípios da palavra de Deus. Ele é honesto com a esposa que ele ama lá no seu relacionamento, por exemplo, com as outras mulheres. Ele é aquela pessoa que não vai ficar de meia olhada para as outras mulheres, não vai ficar de gracejos, não vai ficar de tentar seduzir as outras pessoas. A honestidade, ela tem a base, é a espiritualidade. Quem é espiritual é honesto. E isto é uma das coisas mais importantes no casamento. Não é uma honestidade só presencial, quando está com a esposa, quando está com os filhos, quando está com a família. É uma honestidade que está dentro do coração. Ela é uma base para todos os seus relacionamentos. Honestidade não só para com a esposa, para com os filhos, para com a família, mas honestidade, por exemplo, nos negócios. Aquele que é honesto nos seus negócios é um homem que está no caminho reto. E por isso ele é identificado como reto. Aquele que é reto entra dentro do caminho reto. Aquele que é reto, ele é bênção em todas as coisas. E ele é honesto. Honesto no seu falar, honesto nas suas posições. E como a honestidade, ela é importante para nós. A honestidade, ela traz um brilho nas nossas vidas. A honestidade é como se fosse uma lâmpada para nos conduzir nos nossos caminhos. E, portanto, ele diz aqui o quê? Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Se você é uma pessoa cheia de culpa, porque não fala, porque não age, com certeza você não sente uma integridade dentro do coração. Mas se você é uma pessoa honesta, você vai sentir essa integridade. E você vai ter paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o seu cônjuge, com a família, com o seu pai, com a sua mãe. E isso é realmente uma coroa para nós, a honestidade. Lá em 1 Pedro 3, 1 a 2, que nós vimos a semana passada, a respeito das mulheres, olha o que o texto diz. Nós só trabalhamos o versículo 1, mas olha o versículo 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Olha o versículo seguinte. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Veja o que ele diz. Honesto comportamento. Ele não está falando de uma honestidade de palavras, mas de comportamento. E o comportamento, ele fala muito mais alto do que as nossas palavras. Por isso que ele diz aqui, comportamento honesto. E olha como ele liga também para o lado espiritual. Ele diz, o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ou seja, o ponto referencial desta pessoa é Deus. É o temor a Deus. Ela é honesta não simplesmente porque quer ser honesta, mas porque teme a Deus. E a honestidade no temor a Deus faz parte da vida desta pessoa. E aí a palavra do Senhor diz que esse comportamento honesto, cheio de temor de Deus, é capaz de trazer um diferencial tão grande que o coração do esposo vai olhar para quem? Para Deus através desse comportamento cheio do temor. Veja como isso é importante, queridos. O comportamento honesto. Ser espiritual não é simplesmente dizer aleluia, glória a Deus. Mas ser espiritual é mais do que isso, segundo a palavra do Senhor.
Ser espiritual envolve o quê? O nosso comportamento honesto. Você tem sido um marido honesto no seu comportamento? Dentro de casa, fora de casa? Você, mulher, você tem sido uma mulher de um comportamento honesto, também cheio de temor de Deus? É isso que nós precisamos. Nós precisamos de homens honestos e mulheres honestas, para que não adentre dentro de um caminho tortuoso, carregado com um sentimento de culpa que nos destrói. Mas, em segundo lugar, a ação do casal não envolve somente termos um comportamento honesto um com o outro, mas envolve um compartilhar das experiências, em primeiro lugar, com o próprio Deus. Interessante, a gente só pensa às vezes em compartilhar as coisas uns com os outros, mas um compartilhar aqui das nossas experiências com Deus. É como você chegasse no final do dia e falasse: Deus agora é entre nós dois. É como você estivesse na sua sala, sentasse no sofá de um lado e Deus sentasse do outro lado e você então pudesse ter uma conversa com Deus. Esses dias atrás, quando eu estava vendendo o meu carro, eu entrei dentro de um leilão. Leilão de carro, às vezes é algo que parece que vai ser maravilhoso, mas tem muitas pegadinhas. Eu entrei dentro de um leilão após ter vendido o meu carro para comprar um outro carro mais barato. E quando eu entrei nesse leilão, primeiro eu orei a Deus. Mas quando eu dei um lance, que você dá o lance antes, até o dia do leilão, eu comecei a ficar com uma dúvida, algo de inquietação na minha mente com respeito a isso. E na noite anterior do leilão, eu então custei para dormir e comecei a falar com Deus e falei: Deus, não deixe que eu caia, já tinha caído em alguns golpes, que eu caia em mais um outro golpe. E eu tinha lido exatamente de um camarada que havia dado um lance no carro, e não sei se era de 30 mil, e chegou no dia do lance e ele ganhou, né? E como ele ganhou, e aí meia hora depois ligaram para ele e falaram assim: olha, você tem meia hora para fazer o depósito. Ou seja, ele nem tinha ido ver, não foi ver o carro, e ele então depositou. E quando ele depositou, e aí o negócio, o site desapareceu, ele tentou falar e ninguém respondia, e quando ele conseguiu falar, o camarada disse: você caiu num golpe, você perdeu o seu dinheiro. Ele ficou revoltado com aquilo. E todas essas coisas então me trouxe uma preocupação. Eu falei: Deus, como eu procedo? É amanhã. E conversei com Deus aquela noite. Quando eu acordei, procurei exatamente saber de onde é que vinha esse leilão, e era da Movida, estava lá tudo direitinho, as mesmas características. Olhei no site da Movida, eram as mesmas cores, as mesmas, tudo igual. Mas aí eu comecei a reparar que em cada lance de outros carros era uma só pessoa que dava. E eu era a segunda pessoa. Eu comecei a pensar: eu acho que isso é um golpe. Eles dão um lance para a gente dar outro lance. E eu dei um lance um pouquinho a mais, acho R$300 a mais, e aquilo me incomodou. E eu olhei tudo e falei: não, isso aqui tem algo errado. E então eu peguei o telefone da Movida, liguei em Belo Horizonte, que era algo de Belo Horizonte, conversei com uma pessoa, e a pessoa falou: não, nós não temos nenhum depósito de carro nesse endereço, e a Movida não faz esse leilão.
E então eu falei, obrigado, Deus. E mandei o recado antes do término do leilão, falando, olha, eu estou cancelando o meu lance, só para não querer briga com eles. E de fato, chegou o momento do lance, e naquele momento do lance não me ligaram, não falaram nada, e aí eu vi, era um golpe. Veja, é importante a gente compartilhar as nossas experiências com Deus, é importante nós falarmos com Deus. W. Bondes disse, orar é um trabalho espiritual, e a natureza humana não gosta de tão árduo trabalho espiritual. Veja, a nossa natureza humana não gosta desse árduo. Às vezes nós estamos vivendo um problema, mas mal nós falamos com Deus. Porque a nossa natureza humana parece que fala, não vai adiantar. Adianta sim, queridos. Adianta você falar com Deus. A sua natureza humana, ela acha que isso é um árduo trabalho. E Bondes diz, orar é um trabalho espiritual. E a natureza humana não gosta disso. Ele também diz, numa outra frase, orar pouco é uma espécie de desculpa, um desencargo de consciência, uma farsa e uma ilusão. Olha o que ele diz. Às vezes nós oramos, como ele coloca aqui, como se fosse um desencargo de consciência. Eu tenho que falar com Deus, eu não falei. Então, a oração parece uma obrigação. E oração não é obrigação, é bênção. Deus é aquele que mais quer te ouvir. Deus é aquele que mais quer estar ao seu lado. E a gente ora tão pouco. E a nossa oração, como ele disse, se torna uma farsa, uma ilusão. Ele tem uma outra frase, ele diz assim, a causa principal da minha pobreza e da esterilidade espiritual é devido a uma negligência injustificável de oração. É verdade. A nossa pobreza e a nossa esterilidade espiritual é devido a exatamente essa negligência. E ela é injustificável. Nós não temos como justificar por que a gente não ora. A gente tem tempo dentro do ônibus, no metrô, dentro do carro, em qualquer lugar. Nós temos que ter um espírito de oração em todos os momentos e às vezes nós não temos. Não tem nada que justifique isso. E isso é porque a nossa natureza humana, como ele diz, ela não gosta. Porque ela entende que é um trabalho árduo, mas não é árduo, é uma bênção. E mais uma outra frase dele, ele diz assim, quando eu volto para casa, me entrego à meditação, à oração e ao jejum, a minha alma anseia por mortificação. É aí que está. Quando você ora, quando você jejua, quando você está próximo de Deus, a sua alma quer mortificação e a sua carne não quer. E aí ele termina dizendo assim, a minha alma anseia por mortificação, abnegação própria, humildade e separação de todas as coisas do mundo. A alma quer isso, mas a natureza humana não quer. É como você tivesse dentro de você dois leões. Vamos colocar aqui um leão que quer e um leão que não quer. E há uma briga entre esses dois leões, como se estraçalhando, para que você, um dos leões, que você faça as coisas da natureza humana e o outro que você faça as coisas espirituais. E você está no meio dessa briga. E você tem que dizer para o leão, que é a natureza humana, e tem que falar para ele, cala-te. Quanto mais você se entregar à oração, ao jejum, à meditação, mais esse leão raivoso vai se aquietando e vai ficando de lado. E o outro leão vai crescendo. Você já observou que a Bíblia usa a figura do leão tanto para Cristo como para o diabo? Que o diabo anda como se fosse um leão ao nosso derredor? Mas fala também que Jesus é o leão da tribo de Judá. Exatamente,
Um leão representando Satanás e outro leão representando Cristo Jesus. E há uma briga entre nós. E eu espero que o leão Jesus, o leão da tribo de Judá, vença na sua vida. Uma outra coisa também importante, irmãos, a outra ação espiritual do casal é ser responsável um pelo outro. Nós temos que sermos honestos, nós temos que ter comunhão com Deus, falar das nossas coisas com Deus, mas nós temos que ser responsáveis uns pelos outros. Significa zelar espiritualmente pelo outro. A Bíblia nos fala que quando José encontra-se com seus irmãos, lá no Egito, José pede que eles tragam Benjamim, para que o outro irmão que ficou preso seja libertado. E quando Judá chega diante do seu pai, dizendo que o governador, que ele não sabia que era José ainda, que o governador queria que levasse Benjamim, o pai não quis aceitar aquilo. E lá em Gênesis 43, 8 e 9 diz assim: com isso disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Olha o que ele diz: eu serei responsável por ele. Da minha mão requererás. Se eu não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. O que Judá colocou é muito importante. Ele diz: eu serei responsável para com ele. Da mesma forma, queridos, quando nós nos casamos, nós nos tornamos responsáveis um pelo outro e pelos filhos. Eu sou responsável pelos meus filhos, mas meus filhos também são responsáveis por mim. Eu sou responsável pela minha esposa e minha esposa é responsável por mim. Mas às vezes nós não nos atemos a isso. E eu falo realmente de uma responsabilidade espiritual. Eu sou responsável pelo crescimento da minha esposa. A minha esposa é responsável pelo crescimento meu. Eu sou responsável pelo crescimento dos meus filhos e meus filhos para comigo. Essa responsabilidade deve ser mútua. Não é só uma responsabilidade de proteção, de manter a casa, ou de ensinar as lições para os filhos, ou de obedecer. É uma responsabilidade espiritual. O crescimento espiritual passa por isso. Quantas vezes a gente ouve casais que começam, vamos dizer, umas picuinhas de acusação: ah, isso não deu certo por causa de você, isso não deu certo por causa daquilo, isso não deu certo porque você é responsável. E aos poucos os casais vão trazendo consigo uma tristeza relacionada com o outro. Eu sou responsável por tudo de ruim nesta casa. E às vezes a gente só vê isso, uma responsabilidade só de coisas ruins. E de repente o casal está se separando por causa dessas picuinhas. Você já ouviu isso? Casal que responsabiliza o outro sempre é o responsável pelas misérias, pelas dificuldades, pelos problemas. Você é responsável por essa situação que estamos, assim o outro diz para o outro. Mas, queridos, a verdadeira responsabilidade é a responsabilidade espiritual. E qual é a responsabilidade espiritual? É a responsabilidade de ajudar o outro a crescer. É a responsabilidade de amar. É a responsabilidade de levar o outro aos pés de Cristo. Quando nós temos essa responsabilidade, as outras responsabilidades até se dissolvem. Ou usarmos dessa tática de responsabilizar o outro, ela vai, vamos dizer, muito mais diminuindo. E cada um de nós acabamos achando que nós temos a nossa responsabilidade. E não necessita de outro de nos acusar de alguma responsabilidade negligenciada. Olha o que esse texto diz, o que Judá falou: eu serei responsável por ele. Eu
sou responsável pelos meus filhos até o dia deles morrerem. E eles são responsáveis por mim. Eu sou responsável pela minha esposa até o dia que ela morrer. E ela da mesma forma. A responsabilidade, como eu falei, é mútua. E nós precisamos disso. Especialmente da responsabilidade espiritual. Sabe que Deus colocou isso para nós? Nós somos responsáveis um pelo outro. E o que envolve essa responsabilidade espiritual? Orar por ele, mas também orar com ele. Você deve orar pelo seu esposo, mas orar com ele. E a esposa e o esposo mutuamente, os filhos uns pelos outros. Pai, vamos orar juntos? Quantas vezes a gente fala, pois só eu que peço para orar. Eu que vou orar. Você já orou com seu pai? Você já chegou e falou, pai, eu quero fazer uma oração por você? Você já orou com seu filho? Você já orou com seu esposo? Você já disse, esposo, eu gostaria de orar com você. O culto no lar, ele nos propicia isso. E é assim que eu faço. Terminou o culto no lar, eu digo para minha esposa, segura minha mão. E aí eu vou orar com ela. E quando eu termino, ela ora também. E isso é bênção, queridos. Ore um pelo outro. Envolve o quê? Dispor a apoiar a vida espiritual do outro. Como é que eu apoio? Ah, minha esposa precisa ir na reunião, por exemplo, da SAF. Eu te levo, amor. Ou, se ela sabe dirigir, dá o carro para ela. É apoiar. Não é brigar. De novo você vai na reunião da SAF? De novo tem que levar as crianças na igreja? Sabe, parece que a gente vai se tornando cansados de fazer coisas espirituais. E a gente tem que apoiar. Apoie sua esposa. Sua esposa está fazendo algo da igreja, apoie a sua esposa. Esposa, você precisa de ajuda? Mas às vezes quando ela pede ajuda, a gente parece que vai com aquela cara amarrada, dizendo, tem que fazer. Não, apoie com carinho. Vai lá e ajude. Minha esposa agora mesmo queria fazer algo, né, para as crianças. Ela disse, Rogério, desce aqui. Eu já ia começar a fazer a lição. Aí às vezes a gente fala, poxa, eu ia começar agora. Mas aí eu falei, não, eu vou lá. Faça essas mãozinhas aqui de arame. Fui lá e fiz. Mas às vezes o nosso desejo da carne é, não, deixa eu fazer. E há uma luta dentro de nós. E a gente tem que lutar, queridos, para tentar dar o melhor para os nossos. E assim nós devemos motivá-los. Nós devemos evidenciar as bênçãos. O meu filho lá no Canadá adquiriu algo e eu peguei e disse para ele, meu filho, que bênção, você é um filho abençoado, Deus te abençoa em todas as coisas. Evidencie as bênçãos, participe de eventos espirituais, não chega, eu não vou na igreja não, participe, amor, vamos. Dá um apoio, parta de você, não espere a sua esposa cobrar, não espere o seu esposo cobrar, né? Faça alguma coisa espiritual, vamos para a igreja, vamos participarmos. Né? Nesse momento que vamos voltar, alguns, às vezes, né, eu já percebi, algumas pessoas às vezes colocam assim, mas 2 cultos, pastor, por que não fazer um culto só? Eles, nós temos que fazer muito mais. Eu entendo que a pessoa colocou, mas eu não estou falando nesse sentido da pessoa. Mas eu estou falando que as coisas espirituais têm que ser muito mais ardentes na nossa vida. Aí eu vou em um e não vou no outro. Se der para você ir nos 2, queridos, vá, porque a sua natureza humana não quer ir nenhum. Porque alguns acostumaram agora, às vezes, a ver só o culto e não participar. Vá, participe, louve a Deus de todo o seu coração. E uma outra coisa, uma outra ação que nós devemos ter é a ação de nos envolver com
a família. Não só as coisas espirituais, mas as coisas recreativas. Vá num parque, nesse momento de pandemia, não fica só fechado dentro de casa não. Tem lugares aí que não tem ninguém, vá. Vai dar um passeio de bicicleta, né? Põe as bicicletas no carro e sai para uma área, vai um pouco mais distante, vai em algum lugar, né? Vai andar, quem sabe, ali na margem do lago, vá fazer alguma coisa, tenha alguma recreação. Não pense, agora eu não faço nada. Faça alguma coisa conjunta dentro de casa. Hoje nós vamos fazer a noite da pizza. Quem vai fazer é o papai, quem vai fazer é eu. Peço o filho, olha, nós vamos montar uma pizza, não vamos comprar pizza pronta não. E aí vai lá para amassar, ver como é que faz uma pizza na internet, amassa, pede um filho para ajudar, o outro. Se é só você e a sua mãe, as duas também. Vamos fazer uma pizza, mãe, nós duas. Mas hoje não, vamos pedir uma pizza. Vamos fazer um cachorro quente, nós dois ou duas, seja lá com os filhos. Hoje nós é que vamos fazer. Vamos fazer um suco, me ajuda aqui. Não, nós vamos comprar um guaraná. Né? Não, participe, faça algumas coisas conjuntas. Esporte, hoje nós vamos fazer, quem sabe aqui, vamos correr dentro de casa, vamos fazer um esporte dentro de casa. Hoje eu sou o professor de vocês, põe os filhos, não pai, não sei o quê, vamos! Então procure isso, ter uma ação em família. Outra coisa, queridos, estabeleça metas espirituais na vida de vocês. Estabeleça metas de oração. Olha, nós vamos orar mais essa semana. Estabeleça meta, né? Meta de leitura. Vamos ler a Bíblia juntos. Cada um lê um versículo. Vamos ler o livro de Salmos durante esse mês. Vamos ler o livro de Jó. Vamos ler o livro de Cantares durante esse mês. Estabeleça metas, né? Metas de servir ao Senhor. Nós vamos servir a Deus com alguma coisa. Não precisa do pastor dizer, olha, eu preciso disso. Vamos servir com alguma coisa. Vamos dar cesta básica. Vamos lá fazer uma visita de fora. Não precisa entrar dentro de casa. Vai lá, por exemplo, no portão de algum dos irmãos aqui, especialmente daqueles que não podem ir à igreja. Vai lá na casa do seu Janilton de fora. Seu Janilton, vim fazer uma oração, né, por você aqui do lado de fora. Estabeleça metas de servir a Deus, né? Vamos levar uma cesta básica para fulano. Eu sei que fulano está com certa dificuldade. Leva uma cesta básica, né? Leva os filhos juntos. Vamos lá distribuir essa cesta básica, né? Faça um bolo, né? Divida o bolo. Vamos levar um pedaço aqui para fulano de tal. Vamos levar um pedaço aqui, né, para dona fulana, para dona Maria. Vamos levar um pedaço para alguém. Vamos fazer algo. Isso traz uma graça muito grande. Casal, estabeleça também. Vamos ter um encontro de casal anual. Vamos fazer um encontro de casal, né? Vamos fazer uma viagem de crescimento espiritual. Já pensou? A gente faz viagem de férias, crescimento espiritual. Nós vamos tirar aí 2 dias. Vamos para um lugar, vamos orar. Vamos falar com Deus. Adore em família, queridos. Faça o seu culto. Glorifique a Deus. Invista na afetividade, de dizer palavras melhores. Eu te amo, meu amor. De abraçar o seu filho, de abraçar a sua mãe. Tem família que parece que todo mundo é um soldado, né? Mal se encostam, mal se beijam, né? Não é que nós estamos na pandemia que você não pode beijar a sua esposa, não pode dar um afeto, ir lá dar um cheiro, né? Faça isso, invista nessa afetividade. E eu gostaria de concluir, queridos, dizendo: nós não precisamos viver uma miséria espiritual. Às vezes você pode ter até uma certa quantidade de dinheiro, mas às vezes é pobre, sua família é pobre, sua família está como se fosse aquele casebre de vamos dizer aqui, de 1900, nunca foi reformado. Está na hora de reformas dentro do seu lar. E isso não acontece do dia para outro.
mas requer esforço. Se esforce, coloque essa meta diante de Deus. Eu quero o crescimento da minha família. Poucos casais realmente temem a Deus, queridos. Poucos casais realmente crescem espiritualmente. É uma verdade que às vezes nós escondemos. Às vezes nós dizemos que está tudo bem e não está bem. E eu quero perguntar, como é que está a sua união espiritual? Como é que está a espiritualidade dentro do casamento? Ó, pastor, está boa. E às vezes você está mentindo. Não está boa nada. Eu me lembro uma vez, né, que numa das reuniões do presbitério, tem você apresentar como é que foi o ano e depois fazer uma conclusão, como é que está a espiritualidade da sua igreja. E a gente, como pastor, vai acostumando, então só para apresentar o relatório, a gente coloca que está bem. E aí, quando eu apresentei o relatório para o conselho, e teve um presbítero, pastor, está bem mesmo? E eu comecei a refletir. Eu falei, a quem eu estou enganando? Eu estou dizendo que está bem, mas não está bem não. O meu está bem, é o está bem humano, mas o está bem de Deus é muito mais elevado. E aí eu fui bem sincero, tá bom não. Pouco nós temos crescido. A gente parece que sobe um degrau e cai dois. Eu pergunto, como é que está a espiritualidade na sua casa, da sua família? É a falta de conexão espiritual que está matando os casamentos e impedindo que os casais encontrem realmente a intimidade de família. Eu espero que você tenha aprendido. Deus o abençoe, querido, e mude para melhor. É isso que Deus quer da sua família e você vai ver que Deus está te dando uma pepita de ouro maravilhosa que se chama intimidade espiritual. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por esse momento de escola dominical, pela lição de hoje. Abençoe os casais, abençoe a família para que possa crescer espiritualmente. Nós rogamos assim, Senhor, no nome amado de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos louvar ao nosso Deus agora. Somente ponho a minha fé nas graças excelsas de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar.
amados, nós vamos voltar a semana que vem a ter os nossos cultos na igreja. Se não acontecer nada daqui para lá, se não houver nenhum outra lei do governador para que a gente não o faça. Mas se nós realmente voltarmos, eu quero que você volte com o seu coração disposto a adorar e vir para a igreja bendizer a Deus. Sabe, a igreja, a casa de Deus, é o lugar mais protegido. Eu não falo da proteção no sentido humano, mas da proteção de Deus. Aqui é a casa de Deus. Esteja na casa de Deus. E coloque o seu nome. E se você vê que não atingiu 50 pessoas, você pode colocar duplamente de manhã e de tarde, pode vir nos dois. Tá bom? Nós esperamos que Deus os abençoe. E agora nós queremos parabenizar a todos que estão fazendo aniversário esta semana. Que Deus os abençoe. Parabéns. Parabéns pra você nesta data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Queridos, vamos terminar fazendo uma oração. Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos por todas as tuas bênçãos, pelas bênçãos de cura que o Senhor tem dado aos membros da nossa igreja, ao Roger, ao Gessé, e a proteção do Senhor. Continue nos abençoando, continue dando-nos cada vez mais dessa presença maravilhosa e da sua proteção. Obrigado pela vida dos aniversariantes dessa semana, que o Senhor os abençoe ricamente, Senhor. E que o Senhor nos abençoe também logo mais no culto da noite. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Até logo mais às 19 horas. Amém.